Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe. E você sabe também que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo. A segurança de voo efetiva, a verdadeira segurança de voo, né? Aquela que tem compromisso em reduzir o número de acidentes. Não é isso? Nós estamos trabalhando aqui a nossa série O Homem e o Acidente Aeronáutico. Hoje, mesmo aqui fora de série, de maneira improvisada, nós vamos tocar esse projeto falando da liderança. Beleza? Mas antes de falar de liderança, eu preciso convidar você, lembrar você do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Professor Nilson Luiz, Segurança de Voo no YouTube. Acesse, se inscreva e acione lá as notificações e deixe o like a cada vídeo que você inicie para assistir. Por exemplo, agora, você já registrou o like? Faça logo no início do vídeo, porque depois você vai ficar intertido com o assunto e deve esquecer, né? Então, registra logo o like para a gente, porque isso é importante aqui na plataforma, né? O canal do professor Nilson Luiz, você sabe, você precisa curtir, compartilhar, né? E comentar, que quando você comenta, você passa para mim, né, um feedback daquele vídeo que você assistiu. É possível, é bem provável, que você tenha identificado alguma demanda aí do outro lado da tela. E com isso, o que acontece? Acontece que eu posso melhorar, né, sempre o nosso trabalho em função de alguma coisa que você tenha percebido aí do outro lado. Tá certo? E se você nos acompanha através do Instagram, através do Twitter, que agora se chama X, através do LinkedIn, através do Getter ou ainda do TikTok. O que a gente pede para você? Primeiro, a gente agradece que você está aí, né, sempre acompanhando, seja pelo telefone, ou outra plataforma que você está acostumado, né, que está deixando o like aí para a gente. Entretanto, a gente convida você, como já falei, a assistir no canal Professor Nilson Luiz, Segurança de Voo, no YouTube. Por que no YouTube? Porque no YouTube, você sabe, é on time. Eu coloco o vídeo, você é avisado pela notificação, você assiste, você manda para mim um comentário, eu uso como feedback e eu aprimoro o nosso trabalho. E está o tempo todo o ciclo do canal do professor Nilson Luiz funcionando. E eu dependo de você para que esse ciclo funcione. Não é isso? Então tá, né? Liderança. Líder é o chefe? Líder é o cara que o pessoal gosta? O que é líder, né? Esse é o nosso assunto de hoje, né? O homem e o acidente aeronáutico. E vamos falar hoje especificamente, né? O nosso encontro de hoje trata de liderança. Líder é a pessoa cujas ideias e ações influenciam, seja o pensamento, seja o comportamento dos demais integrantes da equipe. Isso acontece pelo uso do exemplo, da persuasão ou ainda pela compreensão dos objetivos e desejos do grupo. Notem que não foi falado de chefia, não foi falado de autoridade, foi falado de exemplo, persuasão e compreensão dos objetivos e desejos do grupo. O líder se torna um meio de mudança e influência. É importante estabelecer a diferença entre liderança, que é adquirida, e autoridade, que é imposta. Uma situação ideal ocorre quando a liderança e a autoridade coexistem, mas muitas das vezes isso não acontece. A liderança envolve trabalho de equipe e a qualidade de um líder vai depender do seu sucesso no relacionamento com os integrantes da equipe. É claro, é esse relacionamento em particular que vai tornar esse indivíduo uma liderança. Habilidades de liderança são natas, mas podem ser desenvolvidas por meio de treinamento apropriado. O contexto
do exercício da atividade aérea indica que o líder eficiente é aquele capaz de adaptar o seu estilo de liderança à situação vivida, né? Principalmente percebendo as necessidades dos liderados, visando que o alcance dos objetivos institucionais. O líder trabalha para que os objetivos institucionais sejam alcançados, mas de maneira adequada, de maneira tirando proveito das relações com os liderados. Espera-se duas direções para a ação de liderança na aviação. Vamos falar de liderança na aviação, tá? Primeiro, a intensidade da orientação que a equipe necessita para a realização de determinada tarefa de forma adequada. Então, a intensidade da orientação é uma direção que a liderança deve caminhar. A outra direção, a intensidade do apoio socioemocional a ser direcionado à equipe de trabalho. Ficou claro? Então, vamos lá. A liderança deve ter duas direções, no caso da aviação, para a gente se afastar de acidentes, né? A intensidade da orientação que a equipe necessita para realizar determinada tarefa de forma adequada. E a intensidade de apoio socioemocional a ser direcionado à equipe de trabalho. O líder deve ser capaz de identificar possíveis deficiências. Aí eu vou citar 3 ramos de possíveis deficiências. Dificuldades na capacidade técnica dos colaboradores, dificuldades de motivação e ainda dificuldades, né, na confiança para executar tarefas. O direcionamento da liderança, ou seja, o estilo da liderança, ele deve ser adaptado de acordo com as características apresentadas pela equipe. Então, de acordo com a dificuldade que ele percebe nos liderados, o seu estilo de liderança tem que se adaptando. Não é simples. Então, vamos ver, né, que o líder deve ser capaz de identificar as deficiências nesses 3 âmbitos que eu citei. Vamos esmiuçar um pouco mais, né? Dificuldades na capacidade técnica dos colaboradores. O colaborador, ele é direcionado para atuar numa equipe de trabalho de aviação a partir do momento que possui a qualificação prevista para o exercício das tarefas pertinentes à sua função. Isso é indiscutível. Entretanto, os indivíduos têm suas particularidades, por isso nós nos chamamos indivíduos, não é isso? Já comentamos em vídeos anteriores que essa tal de questão igualitária é uma tremenda besteira, sobretudo na aviação, porque nós precisamos nos identificar como diferentes. Sendo diferentes, nós temos capacidades diferentes que, somadas, vão gerar um afastamento do acidente. Então, essa história de igualitário é tudo uma tremenda baboseira, né? Aqui, para a aviação, nós precisamos entender que o indivíduo, olha o nome, indivíduo, ele é individual, nós somos diferentes. Então, se nós temos particularidades, consequentemente, possíveis dificuldades. De acordo com o indivíduo, essas dificuldades podem ser maiores ou menores. A maneira de lidar com essas dificuldades, aí sim, pode variar muito. E a abordagem a essas dificuldades pode impactar na conclusão das tarefas. Vocês estão entendendo? É claro que o indivíduo tem que ser capacitado, só que dificuldades vão acontecer. E a forma pela qual essas dificuldades serão abordadas podem impactar na segurança. Continuando, né? O líder deve ser capaz de perceber se a forma com que um colaborador está encarando as suas dificuldades individuais, no âmbito técnico, está impactando na segurança. De acordo com a situação, providências devem ser tomadas. Ora, seria uma tremenda hipocrisia eu dizer para você que o camarada capacitado não tem que ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Você pode estar trocando de projeto, você pode estar lidando com um avião novo, né? Que a própria engenharia ainda está trabalhando nele. Enfim, então é esperado, apesar da capacitação técnica, dificuldades técnicas, tá bom? Só que, de que maneira que essas dificuldades são abordadas? De que maneira que as tarefas estão sendo executadas convivendo com essa dificuldade, né?
a sujeira está sendo varrida para baixo do tapete, ou os problemas estão sendo resolvidos. É aí que está o X da questão. Né? Então, as dificuldades técnicas precisam ser o quê? Superadas. Sendo superadas, né, a gente vai continuar a trabalhar, nos afastando dos acidentes. O líder deve ser capaz de identificar também deficiências de motivação. Motivação é uma coisa muito intrínseca, né? A motivação refere-se aos fatores que provocam, canalizam e sustentam, né, o comportamento de um indivíduo. Isso é complexo. Dentre as teorias que tratam de motivação, nós temos a teoria das expectativas. Ela diz que para que o indivíduo esteja motivado, ele precisa dar valor a uma recompensa. Acreditar que um esforço adicional o levará a um desempenho melhor e que esse melhor desempenho vai lhe proporcionar a dita recompensa. A recompensa pode ser prevista, pode ser percebida de duas naturezas. Primeiro, uma recompensa experimentada diretamente pelo indivíduo. E segundo, a recompensa dada por um agente externo. Como é a recompensa experimentada diretamente pelo indivíduo? Ao executar uma tarefa, o colaborador desenvolve os sentimentos de realização, de autoestima e a satisfação por desenvolver novas habilidades. Já a recompensa dada por um agente externo, ela pode ser representada por bonificações, elogios ou até promoções. Quando a modificação é gerada por um agente externo, dizemos que se trata de uma incentivação. Há autores que entendem ser difícil um empregador ou até um líder de fato motivar um colaborador, visto que a real motivação é interna, é intrínseca. A incentivação, sim, ela pode ser, a gente consegue alcançar, ela é possível, né? Ela consegue ser provocada, uma vez que ela se refere aos meios de se fomentar a motivação. Beleza? Ficou claro? Tá com dúvida, meu amigo? Por favor, volta o vídeo. A dúvida persiste? Vai lá no comentário e manda a sua dúvida para mim. Beleza? O líder deve ser capaz de identificar também deficiências de confiança para a execução de tarefas. Isso é complexo. Só que a confiança ela é consequente da proficiência. Como já dito, dificuldades de ordem técnica podem até ocorrer, mas elas precisam ser superadas o quanto antes. Por quê? A exigência da qualidade do trabalho que mantém a segurança na aviação. Só que nós temos um outro lado de enxergar isso, né? Por outro lado, é importante ressaltar que, por mais experientes que sejamos, não podemos trabalhar unicamente baseados em nossas experiências, né? Você deve ter tido contato com um colega antigão na empresa que falava, o manual sou eu, né? Nosso trabalho sempre deve ser baseado nas publicações técnicas pertinentes. Não há uma tarefa sequer na aviação que não tenha sido detalhada e planejada anteriormente e que não seja prevista em manuais ou normas técnicas. Caso você seja um exemplo singular e que se depare com algum tipo de trabalho que não haja planejamento de execução feito de forma anterior, o que não deve acontecer, não execute o trabalho. Procure seu supervisor e relate esse impasse. Eu afirmo a você que nessa situação hipotética, o seu líder não terá dúvida do que deve ser feito. Pode estar certo disso. Por isso ele é líder. Tá claro? Então, meus amigos, nesse vídeo aqui, nós falamos de liderança, nós explicamos que a autoridade ela é imposta. A liderança, ela é o quê? Ela é conquistada. Né? Nós falamos aqui também, né, que a liderança envolve trabalho de equipe e a qualidade do líder depende do sucesso do relacionamento que ele vai ter com a equipe. Espero que tenha ficado tudo claro para você nesses pontos que a gente levantou aqui, né? São pontos importantes e
caso tenha ficado dúvida, né? Se você entende que isso é uma questão filosófica, poxa, não é filosófico não, meus amigos. Isso aí tem tudo a ver com a ação humana na aviação, né? Dúvidas? Fala comigo lá nos comentários. Professor, é complexo. Fala de novo. Não entendi. Professor, discordo disso. Concordo com aquilo. Eu preciso saber de que forma você recebeu nosso trabalho. Tá claro? E lá no início do vídeo, a gente alertou você que o adequado é você registrar o like logo no início. Você fez isso? Ora, se você não fez, registre agora. Vou até parar, ó. Registre agora o like, porque isso é importante para a gente aqui no YouTube. Tá claro? Professor de São Luís, a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Bons estudos, fiquem com Deus, continue contando comigo e até o nosso próximo encontro. Like. Até logo!